até trouxe. Bom dia, Josemar. Como havia te prometido, a gente trouxe a Nádia aqui, Emater. Ela vai estar nos dando algumas orientações. Está aí o Nilson, né, que é o responsável pela área rural. Vai estar passando algumas orientações para a gente poder estar melhorando um pouquinho aqui a questão do gado, organizando melhor a questão da pastagem e o que a gente puder estar aproveitando, né, de benefícios com a vinda dela aqui. Nádia, pode ir. Bom dia, Josemar. Bom, a gente estava conversando aqui antes sobre a necessidade de se ter um projeto inicial que vá contemplar a parte de turismo. Eu estava comentando com o pessoal aqui como é importante o turismo aqui para a nossa região, que a gente não está tendo local para receber pessoas, para cultivar os valores aqui da terra, dessa maneira mais natural que é. Portanto, o projeto é maravilhoso. Só que ele depende de um projeto inicial, onde vai se locar a parte de turismo, inicialmente, para a gente ver o que sobra para mexer com o gado. Então, com o gado, também eu perguntei o tamanho da área, de 22 alqueires, né, que são mais que 100 hectares. E hoje está com quantas vacas aqui? Nós temos aqui em torno de 32 vacas, né? Isso sem contar os bezerros. Os bezerros são 20. 20 bezerros. 10 cabeças de animais. E quantas estão dando leite? 20. 20 vacas dando leite e 32 vacas ao todo. Né? Pra você ter uma ideia, logo de cara a gente já percebe que 83% das vacas totais deveriam estar em lactação. Se a gente só tem 20 vacas em lactação, significa já que nós estamos tendo um problema na ordem reprodutiva que afeta a economia do sistema. Eu te pergunto, quantos litros de leite? Agora está dando em média de 98 a 100 de manhã, né? E base de 30 a 34 quilos a parte da tarde. Né? E somando a parte da manhã mais a parte da tarde, vai dar uns 130 e alguma coisa. 130 litros de leite, né? A gente, mais uma vez, nitidamente, a gente percebe a falha que existe aí na questão do manejo, pois 20 vacas em lactação é o esperado o mínimo de 200 litros de leite. É o mínimo de 200 litros de leite. Então, são esses dois parâmetros que a gente já pode chegar à conclusão que a gente precisa de trabalhar na parte de alimentação. Né? A propriedade precisa de adequar, primeiramente, o tamanho do rebanho para a quantidade de alimento que ela consegue produzir hoje. Né? E aí a gente fazer um planejamento de incremento nessa produção de alimento para ampliar o rebanho de uma forma mais natural. Primeiro aumenta o alimento, depois aumenta o rebanho. Senão a gente não vai ter produção, não é satisfatória, degradação ambiental, sofrimento dos animais que não conseguem se alimentar adequadamente e prejuízo, com certeza, né? A parte econômica fica no vermelho, com certeza. Então, primeiro a gente precisa definir isso, né? Qual que é o tamanho do espaço, da área que nós vamos ter disponível para alimentar esse rebanho, certo? Existem vários pensamentos técnicos, né? Vários caminhos a seguir. Nós, da Emater, optamos por seguir o caminho de alimentação do gado a pasto, exatamente por ser mais econômico. Aqui no nosso país, né, que é de clima tropical, tem muito sol, e o gado mestiço é o que mais suporta essas condições. E esse gado mestiço, ele se alimenta satisfatoriamente a pasto. Um gado mais especializado, que é o holandês, por exemplo, o pasto não consegue alimentá-lo. Então, ele sofre muito também com estresse calórico. Nós teríamos que pensar já numa instalação, com uma climatização e uma alimentação no coxo sempre para esses animais, o que nós não recomendamos, apesar de ser um caminho também. E que bem administrado pode gerar lucro, mas é um trabalho muito grande que depende de uma escala muito grande
produção de leite. Aí você vai passar a ter que ter 500 litros de leite, 1.000 litros de leite para cima, para justificar todo esse investimento, né? E agora, como um dos focos aqui desse empreendimento é o turismo, nós sugerimos que seja avaliada a questão da ordenha manual por atrair a atenção dos turistas, das crianças, não ter barulho, mas tudo bem, que seja a ordenha mecânica, ela também é bem-vinda, mas isso não seria um problema. Mas o gado mais, a gente sugere que seja criado a pasto, onde a gente faria um planejamento definindo qual o nível tecnológico que seria utilizado, né? Ou seria pastos bem manejados, porém não adubados, ou uma pequena área fosse tratada no sistema de balde cheio, né? Que é onde se aduba intensivamente. A gente pode selecionar aí uma área menor para isso, dividir em buquetes. A suplementação na seca, a gente vai ter que calcular a quantidade de cana, né? A gente sugere o capim como forma de alimento mais barato que existe, a capineira, porém, tem que ser cortado de 60 em 60 dias, faça sol ou faça chuva, né? A gente não espera a seca para cortar, porque senão, naquele ponto muito alto, a quantidade de nutrientes já está muito pequena, né? Então não vai conseguir nutrir os animais, né? E o leite é a transformação do alimento em leite que é feito pelo ruminante. Esse alimento tem que ter qualidade. Se ele não tiver qualidade, não tem leite, satisfatoriamente, né? Então a gente partiria para isso. Primeiro, um planejamento do empreendimento, incluindo todas os seus projetos, né? O projeto rural, o projeto turismo. Com a parte que sobrar para o projeto rural, a gente fazer o planejamento ou o cálculo aí do rebanho que ele comporta. Hoje, paralelamente, nós vamos fazer um planejamento de intensificar essa produção de alimentos para a gente atingir a meta do produtor de produção, né? Hoje a gente está aí com 100 e poucos litros de leite, pode ser a meta de 300 litros de leite. A gente vai fazer qual a quantidade de alimento que nós vamos ter que produzir para a gente ter até essas 30 vacas em lactação, dando 300 litros de leite a pasto. Certo. Certo? E a parte de sanidade do animal, a gente precisa de olhar, principalmente depois que adequar o suporte. Porque certamente hoje você tem vários problemas nessas vacas, né? Falta de cio na hora certa, né? Ovários estão inativos. Então não adianta a gente chegar com a aplicação de hormônios e fazer uma produção química que ela não vai responder adequadamente, né? Então o primeiro passo é adequar o suporte. Nós podemos fazer isso hoje, né? Calcular qual a quantidade que cabe aqui e definir um rebanho que a gente vai ter capacidade de alimentar com o que tem aqui hoje. Com certeza vai ser bem menos do que as 30 vacas. Só de saber dos dados de produção que está tendo aqui, a gente já sabe disso. Vai ser menos do que 30. Mas essas 30, à medida que a gente for melhorando a fertilidade do solo, melhorando o manejo das pastagens, a capacidade de suporte também vai aumentando, né? Então a gente vai começar talvez hoje com umas 10 e vamos chegar a 30 com pouco espaço de tempo, talvez um ano, no máximo 2 anos, né? Com essas alterações que a gente vai fazer aqui no manejo, né? Fora isso, com relação à sanidade animal, é preciso entrar com a higiene de ordenha, é preciso entrar com um calendário sanitário de vacinação, né? Além da aftosa, além da brucelose, da raiva, tem outras vacinas também que a gente poderia estar utilizando no rebanho para melhorar a parte reprodutiva. Um sal mineral de qualidade, né, acessível a todas as divisões de pastos e para todas as categorias, o dia inteiro e o ano inteiro, né? Água tem que ser de boa qualidade, preferentemente em bebedouros artificiais, né?
também disponível a todas as divisões da propriedade e para todas as categorias. A gente fala isso porque é muito comum, né, existirem mangas que o gado não tem acesso à água porque ele vai tomar água no curral no dia seguinte. Né? Então, como o leite, aproximadamente 90% do leite é água, a gente precisa de fornecer água para essas vacas. Né? Isso tudo aí tem que ser analisado. No mais, fica aí a sugestão de definir qual que vai ser a área disponível e também definir se nós vamos usar a pecuária como um atrativo para o turismo, né? Para que a gente preserve mais essa rotina do leite atraente, né? Bastante tranquila essa movimentação dos animais. Outra coisa que tem que ser revista também é a produção do queijo Minas artesanal. Ele é um produto cujo modo de fazer é patrimônio histórico estadual e nacional. Por isso, ele é um produto que deve ser valorizado em questão de uma empresa, um empreendimento turístico, né, aqui na nossa região. E a gente deixa essa sugestão aí também, que seja implementada a produção do queijo para atrair o turista. Uma peça de queijo poderia aqui, né, juntando todos os atrativos aí do empreendimento, recebendo o turista, poderia ser comercializada aí a R$20 uma peça de queijo. Quer dizer, já é o dobro, né? Considerando aí 10 litros de leite por quilo de queijo, que não gasta tanto, né? 9, 8, dependendo da época do ano. Mas considerando 10, já seria o dobro do preço do leite que hoje está sendo pago aí a R$1 aproximadamente. Então, em forma de queijo, ele agregaria valor à produção e agregaria valor ao turismo também, que ia chamar a atenção. Eu teria que bolar uma queijaria aqui com bastante parede de vidro para que o turista pudesse participar da produção sem ter que estar presente lá dentro da queijaria. Né? Então, são várias hipóteses que precisam ser definidas, né, para a gente conseguir concretizar esse projeto, que é muito maravilhoso. Que a gente fica feliz de saber que tem gente investindo, né, na região e que vai trazer muito progresso. E de uma maneira assim, eu estava conversando com o Cacau, se a gente tiver aqui uma produção de leite que não seja grande, mas que seja eficiente, ela poderia servir até de modelo também para a escola agrotécnica de São João do Boa, que o pessoal fica procurando uma propriedade que seja um modelo para poder expandir essas ideias aí. E realmente a produção a pasto aqui na nossa região tá difícil de encontrar, porque a maior parte dos produtores superlotam suas pastagens, né? Então, principalmente com a seca que teve esse ano, o pasto não recuperou nada. Então a gente enfrentou as águas e seca com pasto baixo. Então isso não é produção a pasto. O incremento de alimento através de ração comprada pronta, à base de grãos, está sendo crescente a cada momento. Eu trabalho aqui há 23 anos. Na época que eu entrei aqui em Sabinópolis, não se comprava ração pronta. Não existia esse saco de ração. Certo. O pessoal comprava farelo de soja e todo mundo produzia o milho para misturar. Só a soja uma proteína, o milho uma energia e misturava, né? Fazia a mistura. Hoje ninguém planta milho, todo mundo compra ração pronta. Né? E para completar, o pasto também está sendo mal manejado, então nós estamos criando nosso gado à base de grãos, o que fisiologicamente para a vaca não é saudável e nem para o bolso também não é saudável. São duas coisas, né, prejudicativas. Existem tecnologias hoje para recuperação de pasto de baixo custo, que é através da integração lavoura-pecuária, onde se planta o grão em cima da braquiária degradada, com o objetivo, primeiro, de recuperá-la, segundo, produzir o grão. Né? Então a gente pode chegar também lá, né, num projeto de recuperação da propriedade,
a gente pode prever que ou esse ano, ou o ano que vem, ou daqui a 2 anos, uma parte dessa propriedade seja recuperada com esse sistema de integração lavoura-pecuária. E como é muito amorrado, né, pouca área planturável aqui, né? Pouca área. Existem os implementos de tração animal que funcionam muito bem, né, que o plantio direto, ele não é uma tecnologia que exige tanto dos animais, igual a aração da terra, né? A gente tem que fazer com 2 bois, pelo menos, fortes, porque ele revolve uma terra. E o plantio direto não revolve a terra, sabe? A aração é substituída pela dessecação da forragem, né? Esse processo de aração da terra não acontece. O que acontece é a aplicação do herbicida sobre a braquiária para dessecar essa braquiária e aí faz uma cama de palha no solo. E é sobre essa cama que é depositada a semente. A máquina é uma máquina própria, ela tem 2 bicos, um coloca semente de milho, o outro bico, um pouco mais profundo, deixa o adubo e a semente de braquiária, para poder replantar essa braquiária, né? A gente chama atenção que seja uma semente pura, né, para você não estar disseminando ali pragas, para depois você ter que controlar plantas invasoras. Então, esse pacote tecnológico ele tem que ser seguido, eu falei muito rapidamente, né, mas ele tem que ser seguido, um pacote para que a coisa funcione como a gente espera. E para o solo é muito bom, porque o fato da gente estar revolvendo o solo não é interessante. Depois a gente destrói tudo que a natureza fez a nosso favor para favorecer a infiltração da água, né? E aí a gente, no princípio, quando ara o solo, a gente deixa ele fofinho, mas logo com as chuvas ele já começa a compactar e vai ter que começar todo o processo de novo de aparecimento daquela fauna do solo, da microbiota, para poder estar mantendo ele fértil, né? Então, existe, por exemplo, no estado do Paraná, a aração da terra já é proibida já há alguns anos, e nós, em Minas Gerais, estamos a caminho disso também. A gente já pode começar aqui, né, antes de ser proibido. Aqui também essa propriedade tem um problema muito sério, que é fogo, né? É igual a propriedade de Joaquimzinho lá também, todo ano pega fogo. A gente precisa prever isso também nesse projeto, né? Para evitar constrangimentos futuros. Então, no entanto, fica aí a sugestão de se contratar uma equipe mesmo, fazer um projeto como um todo, né? A parte de turismo, a parte pecuária, a locação do galinheiro, né? Do aviário, da granja, como diz. Enfim, analisando a parte ambiental também, que ela é muito importante e deve sempre num empreendimento desse ser um exemplo, né? Que a gente vai trazer pessoas aqui para estar disseminando as ideias, né? Então a gente deve preocupar sempre com isso. O curral também, a gente seria interessante que aproveitasse, ele fosse lavado diariamente, né? Para não manter resíduos, e que a água de lavagem caísse dentro de caixas, que a gente chama de chorumeira. Dentro dessa caixa, esse líquido tem que ficar 30 dias fermentando, para depois ele ser distribuído nas pastagens, nas culturas, né? É uma fonte de adubo que muitas vezes o produtor despreza. E além dele desprezar economicamente, ele está intoxicando o meio ambiente, está provocando a eutrofização dos córregos, ou seja, aumentando os nutrientes no córrego, que não é interessante, porque isso aí causa uma queda de oxigênio e morte dos peixes, né? Um desequilíbrio do ecossistema aquático. Enquanto aqui a gente está comprando adubo caro, né? Para poder estar, e químico, né? Para poder estar jogando no solo. Então, o princípio da reciclagem, ele também deve estar sempre presente nesse projeto. O esterco seria, então, a forma de a gente estar reciclando esses nutrientes para estar aumentando a fertilidade do solo. A ideia é essa. Eu acho que precisa, primeiro, definir, né, para a gente poder estar atuando.
A gente podia dar uma saidinha para a gente dar uma olhada na capacidade de suporte das pastagens, né, nível de degradação. Depois a gente pode sentar e fazer um cálculo da composição do rebanho que caberia aqui hoje. Certo. É como um princípio aí de ter alguma coisa concreta para se trabalhar. É mais produtivo você ter retorno econômico. Certo. No nosso caso aqui, a gente sugere que o pessoal tire a parte difícil de ser feita com qualidade. Primeiro porque é difícil conseguir as máquinas em tempo. O milho, ele te dá no máximo aí 1 semana de prazo para você fazer silagem, uma vez ele chegou no ponto. E normalmente está em época de chuva. É difícil demais dar tudo certo para que você tenha uma silagem que justifique todo aquele investimento. Porque o milho você tem que plantar todo ano, né? Tem que adubar, tem todo aquele processo, né? Que quando a gente tem opção de não ter esse tipo de trabalho, é melhor. Agora, se você não tem a opção, a silagem de milho deve ser avaliada assim. Tá? No caso de fazer a integração lavoura-pecuária, a gente vai produzir um pouco de milho ou de sorgo. E esse milho pode ser feito silagem. Então, a gente deixaria esse pouco de silagem que será feito para aquelas vacas que estiver com uma produção acima de 10 kg de leite ou acima de 8 kg de leite na seca, né? Aquelas vacas que estão em pico de produção, certo? Que é uma vaca que te dá 10 kg de leite em média por dia, ela no pico de produção dela, ela chega a te dar 20 kg de leite. Então, ela precisa de uma suplementação alimentar. Não para todas, para alguns, para grupos. Essa seria a recomendação mais econômica, certo? Certo. E tudo que a gente vai falar com vocês é visando maior lucratividade, né? Porque a gente pensa que o leite é uma atividade muito desgastante, que ela é 365 dias no ano. Ela precisa te dar um retorno, né? Você ter estímulo para permanecer nessa atividade. E o retorno é o resultado, o balancete financeiro, né? Você ter esse estímulo e permanecer na atividade. Então é isso aí que a gente sugere, né? Uma pastagem, a capineira e cana. É daquela parte ali, né? Pra lá é capim, dessa parte ali mais alta pra cá é cana. A gente observa que a capineira, ela está extremamente alta, né? Pela pessoa, o tamanho da pessoa que está ali perto, tem dois senhores ali. Sim. A gente vê que ela está mais que o dobro do tamanho dele, né? É verdade. Sendo que a gente tem que cortar essa capineira com 1,5 m de altura. E se dependendo da época do ano o sol estiver intenso, você pode cortar ela mais baixa e fazer feno, só das folhas, né? Antes de começar a dar o caldo. Então a gente teria várias opções para armazenamento desse alimento, para seca, né? Seja em forma de feno, ou seja em forma de silagem, ou mesmo às vezes a gente vai cortar e dar no coxo para as vacas para aproveitar aquele capim, preservando as braquiárias, né? É verdade. Certo é que uma braquiária como aquela ali, a gente prevê aí a taxa de lotação de uns 0,2 unidade animal por hectare. Toda aquela área do morro ali, 0,1 a 0,2 unidade animal por hectare, né? A capineira hoje, o ideal é se você desse só a parte verde, né? Hoje, se pudesse separar o talo grosso, porque aquilo ali baixa muito a qualidade do alimento final, né? E a partir daí, à medida que ela for crescendo, você ir fazendo o manejo dela. Chegou em 60 dias, você fala assim, eu tenho que cortar a capineira. E você vai ter... Você pode se dar no máximo mais 30 dias para você terminar de cortar ela toda, né? Porque 60 dias é o limite do tamanho aliado à qualidade. Certo. Quantidade e qualidade é o limite, 60 dias, né? É de janeiro a dezembro, deu 60 dias corta, 60 dias corta.
A cana, eu te pergunto, você está dando uma cana pura? Não, a cana ela é misturada com o capim, metade e metade. Só o capim que você mistura nela, né? Metade e metade a gente passa. A cana é um alimento de excelente qualidade, porém ela tem que ser misturada a ureia. Ureia e sulfato de amônia, né? Ou seja, 100 quilos de cana picada, você vai colocar 1 quilo de 900 gramas de ureia mais 100 gramas de sulfato de amônia. Antes de você chegar nesse 1 quilo, ou seja, 1%, você vai ter que passar por um período de adaptação dos animais com a metade da dose, porque a ureia é tóxica. Né? Mas se não tiver a ureia, a cana também não tem alimento, não é alimento para a vaca. Péssimo alimento para a vaca. Mas a ureia conserta a cana. É verdade. Tá? A ureia é com sulfato de amônia, o sulfato de amônia ele entra com enxofre. O enxofre é importante na composição de alguns aminoácidos, né, que são das proteínas que vão ajudar a vaca a produção do alimento, do leite. Né? Tá. A ureia ela exige um certo cuidado. Parece que eu ouvi dizer um tempo que aquilo não pode ficar de um dia por outro. Por exemplo, eu estive trabalhando aqui embaixo no sítio, uma época. Aquela ração que ficava no coxo, você teria que tirar ela todo dia de manhã. Isso. Porque ela esquenta e aquilo parece que pode intoxicar o animal, não é isso? Ou eu tô errado? Não, você está correto. Na verdade, não é a ureia que esquenta. O que esquenta é a cana que fermentou. É verdade. Mas se a ureia recebeu água, se chover e ela acumular, né, é que ela derrete na água, ficar uma pocinha cheia de ureia, a vaca tomar, ela pode morrer por intoxicação. É verdade. Porque ela vai consumir uma quantidade muito grande de ureia ali de uma vez. Entendeu? Certo. Então a ureia é um problema sério, né? Existe uma forma da gente trabalhar a cana que é com a sacarina, é muito bacana, mas o pessoal que não tem a cultura de se produzir a sacarina, que seria também uma mistura que faz com a cana com ureia, só que a gente utilizaria somente a cana, não as folhas. Tá. E aí faz uma mistura com ureia e mineral concentrado, mineral como fonte de fósforo, provocaríamos uma fermentação à sombra por um dia só, dessa vez incorporando oxigênio. A partir do segundo dia, ela já pode ser espalhada num terreiro cimentado ou em cima de uma lona para secar. E uma vez seca, você pode guardar por 6 meses ensacada. Muito bom, isso aí já seria fornecida não como volumoso, mas como concentrado. Sim. Na faixa de uns 2 quilos por vaca por dia. A cana pura não seria recomendável a gente fazer isso com ela, né? Ou não, a cana pura nunca pura, sempre com alguma mistura de ureia. Senão ela não vai ter valor. Tá? Muito bem. Aí, a gente vai analisar para ver o estado de degradação da pastagem. A gente tem que avaliar, chegar mais próximo da planta, né? Para a gente ver se essa planta está vigorando. Aqui a partir de quando você começar a ver o solo, já é um princípio de erosão, né? Caso a senhora queira ver de perto, nós teríamos que voltar aqui, ó, e passar lá por baixo. Porque aqui nós não temos acesso ali, até por causa da água, né? Ali não tem acesso. Isso, né? nós teremos que passar por lá para estar saindo diretamente na pastagem. Aí a senhora vê o que for melhor, a gente caça aqui. E essa área aqui? Isso aqui é uma área de plantação, né? Cultivo de milho. E nasceu a braquiária? Não, isso aqui é uma capinheira que tinha aqui, então a gente foi acabando com ela. Mas ainda resta aí sempre uma brotagem dela, onde a gente está trazendo animais, põe aí, deixa comer, depois vem com o trator, prepara para o plantio, né? Todo ano. E isso aqui é uma área, né, cultivo mais de roça mesmo. Pois é, então assim, ó, deixa essa capineira. Trata dela como capineira. Tá? Porque ela vai ajudar e dá um manejo adequado para ela. Agora eu acho o seguinte, que a gente vai ter que fazer um preparo melhor do terreno e talvez só tem que reformar ela em forma de plantação, né? Porque essa soca parece que ela não vai dar um capim sadio igual que de lá. O que você acha? Você pode reformá-la, né? Mas aí parece que ela vai bem, porque esse solo aqui é um solo mais baixo, então ele tende a ser mais fértil, né? Aparentemente ela vai sair forte.
Eu recomendo que você faça uma análise desse solo aí, jogue um corretivo se for necessário e faz uma adubação nela e recupera essa capineira. Sim, sim. Agora o milho, você falou que era área de plantio de milho, né? Isso. O milho hoje você pode plantar na sob braquiária. Uhum. Aí você recupera a braquiária. Ah, tá. E Tá? como seria feito o plantio, por exemplo, na braquiária? Pois é, para isso você tem que adquirir a máquina de plantio animal. Você está entregando leite para aspas. Isso. Você não foi naquele dia 21, teve uma reunião lá? Não, porque quando eu fiquei sabendo, ela já tinha passado. Ou, aliás, eu acho que eu não estava aqui. Então foi isso. É uma coisa que aconteceu lá, assim. lá a gente foi falar porque a Aspas adquiriu alguns implementos de plantio direto. O seu Zemar me informou E essa tem reunião. até a plantadeira de trator. Eu vou ter que ir agora, parece que eu vou ter que ver direitinho no papel lá. Mas nós temos lá uma reunião que eu quero participar dela, sim. Ah, pois é. Então, mas só que o trator, a máquina de trator, eu acho que ela vai ter muito pouca área aproveitada aqui nessa propriedade por causa da topografia. É verdade. Né? Então, e o melhor seria então adquirir essa máquina de plantio animal, Certo. tração animal. E fazer a integração lavoura-pecuária todo ano. O que os pesquisadores estão recomendando é você pegar a propriedade, as áreas de pastagem e dividir em 4. E cada ano você plantar o milho em 1/4 dessa área. Com isso você vai estar saindo de 0,2, 0,3 unidade animal por hectare para 2 a 3 unidades animal por hectare. E o milho produzido, segundo a pesquisa, e dependendo da época do mercado internacional, né, das bolsas de valores, o milho paga e dá lucro. Às vezes, quando o milho está muito barato aqui, ele fica elas por elas. Porém, você teve uma recuperação da sua pastagem, né? Vamos dizer, então, você não gastou com ela, porque você recuperou o que gastou com a produção do milho. Então, ela é realmente a tecnologia que está sendo mais valorizada. Existem linhas de crédito específicas, né, no ABC, para financiar essa atividade. O produtor deve procurar conhecê-la melhor, né? Conhecê-la melhor para ele poder tomar a decisão mais acertada aí de recuperação, né? Agora, no mais, a primeira coisa para recuperar a pastagem é adequar o suporte. Né? A gente tem que ver se aqui está com 30, mas vamos ver quantas que cabe e a primeira coisa é tirar o excedente desses animais. Certo. A própria natureza vai ajudar a recompondo isso aí. As pastagens também, elas devem ter curtos períodos de ocupação e longos períodos de descanso. Vamos dizer que você tem um pasto, né? Uma área de pastagem. Quantos dias ficam os animais naquela pastagem, naquela área? Aqui é incalculável assim, a gente calcula, por exemplo, pela a forma que o pasto está, né? Se a gente vê que ele está acabando, o que a gente faz? A gente remaneja o gado para outra manga, onde a pastagem está melhor, até que aqui recupera, não sabe? Pois é, aí eu te pergunto mais ou menos, quantos dias ficam para a pastagem chegar nesse ponto? Varia de 50 até 80, 90 dias, dependendo da área de... Pois é. Então, o que pode ser feito também é dividir essa área em divisões menores. Piquetes, né? Eu não vou chamar aqui de piquetes, porque às vezes a gente tem a conotação de que piquete é aquela área muito pequenininha, que cabe pouquinha vaca, né? A nossa intenção é dividir de forma que talvez não então áreas tão pequenas, mas piquetões aí de 1, 2 hectares, de forma que as vacas ficariam naquela área no máximo 3 dias. Ideal até 1 dia só. Certo. Mas no máximo 3 dias e depois elas só voltariam para aquela área 30 dias depois. Com isso você estaria podando o seu capim de 30 em 30 dias da propriedade inteira. Tá certo.
tá? Porque a idade do capim é muito importante para ter qualidade. E a pastagem, ela fica muito judiada quando o pé do boi está ali vários dias seguidos. Então a gente deve trabalhar a qualidade do capim, né? Dando períodos de ocupação menores, e também com isso estaria ajudando aquela planta, aquela cultura ali a se recuperar mais rápido. Certo. Se você entrar com adubação em algumas áreas, você pode rebaixar um pouco mais essa pastagem. Mas se você for trabalhar somente com o que o solo vai te oferecer e com o esterco das fezes das próprias vacas ali, no caso de braquiarão, é 25 centímetros que você tem que deixar de resíduo para ela poder ter força para recuperar. Sim, sim. Tá? Agora, se você for adubar, você pode deixar rebaixar um pouco mais, né? A 10 centímetros assim, e joga adubo. Tá. Esse rebaixamento ele seria feito pelo manejo manual ou não, para os animais mesmo. Ah, tá. E se você não dividir essas pastos em áreas menores, você vai ter problemas na ordem sanitária também, porque o controle de carrapato é baseado na limpeza da pastagem. E para limpar as pastagens, as vacas com o produto devem rodar todos os cantinhos daquela área, para ela servir de armadilha para as larvas que estão ali no capim esperando ela passar. Sim. Agora, se as áreas forem muito grandes, ela não consegue fazer essa visita em todas as áreas. As larvinhas, você vai mudar ela de manga e as larvinhas vão continuar lá, porque ela não passou para capturá-las, esperando ela voltar. E espera, muitos dias esperando a vaca voltar. É verdade. Então, isso aí a gente usa, né, para controle de carrapato também. Essas divisões das mangas são importantes para isso. É para alimentar melhor o animal, é para manter o solo mais produtivo e é para controlar o carrapato. Muito bem. Tá? Então, essa divisão pode ser com cerca elétrica, que fica mais barato. Fazendo corredores para que os animais tenham acesso no corredor à sombra, à água e sal mineral. Esse corredor daria acesso a várias repartições dessas, né? Você abriria as tronqueirinhas para a passagem dos animais. E até também a retirada do leite uma vez só por dia pode ser analisado, né? Nesse caso dessa empresa aqui, para ir trabalhar com animais mais rústicos. Isso, até porque a mão de obra não seria tanta, né? Até porque você não estaria judiando muito da própria vaca, né? Você maneja ali uma vez no dia o leite delas, você vai estar dando a condição animal dele estar mais recuperando, né, saudavelmente, né? Exatamente. Aí a senhora aconselha então que por exemplo, de acordo com as experiências que a senhora tem, essas vacas elas deveriam ser trocadas por exemplo, esse gado que nós temos aqui, um gado mais mestiço, a senhora aconselha que deveria ser trocado por uma vaca que ela seja mais produtiva, não é isso? Não. Primeiramente, a gente precisa conhecer o potencial desses animais, né? Primeiramente, conhecer isso. Porque a gente não conhece o potencial desses animais ainda, né? Enquanto a gente não conseguir dar o alimento que os satisfaça, a gente não vai estar tirando deles tudo que eles podem nos dar. Certo. Então, a primeira coisa é adequar o rebanho, acertar esse sistema de manejo das pastagens, e com isso a gente vai conhecer suas vacas. Certo. Aí, à medida que a gente conhecer suas vacas, é que nós vamos ver se há necessidade de melhorar. Tá certo. A vaca ideal para nós, que a gente considera aqui, é a vaca F1, ou seja, resultado do cruzamento de duas espécies bovinas diferentes. Tem o bovino que chama Bos taurus taurus, e o que vem da Europa. E vem a espécie bovina Bos taurus indicus, que vem da Índia. Aí quando você junta essas duas raças, a gente tem o F1, né? Por exemplo,
de um Bos Taurus taurus é o holandês. Certo. E um exemplo do Bos Taurus índicos é o Gir. Então, quando você junta o holandês com o Gir, você tem o F1, que é a vaca cruzada, meio sangue. Certo. A vaca mestiça é uma vaca que a gente não sabe o grau de sangue dela. Pode ser 3, 4, 5 oitavos, ou a mistura. Mas se ela sendo originada de um boi bom e de uma vaca boa, produtora, a vaca mestiça ela é indicada para nós também. Tá? Para esse sistema pasto. Resistência de pasto. Mas aí o que a gente vai fazer? Você tem 30 vacas hoje. Nós temos que analisar uma por uma para ver qual que é aquela hoje que está mais adaptada aqui no sistema, né? Que produz melhor, que é mais nova, aquela que tem mais facilidade de parto, que dá menos carrapato. A gente vai analisar várias coisas. Certo. Né? E selecionar a quantidade que a gente pode manter. Acertar a questão do manejo das pastagens. Você não vai conseguir acertar isso de hoje para amanhã. Não. Você vai levar aí uns 6 meses, no mínimo, depois que você adequar o suporte, tirar os excedentes animais, você leva no mínimo uns 6 meses para você falar assim, agora eu tenho um alimento adequado para minhas 10 vacas que ficaram. Tá? A partir daí, nós vamos fazer um trabalho para saber se essas vacas que você tem, elas te atendem ou não. Mas aquela que a gente vai recomendar para você adquirir, se for o caso, é uma cruzada. Não vai ser uma holandesa. Certo. A não ser que os empreendedores aqui resolvam, não, eu quero vaca de 30, 40 litros de leite. Aí a tecnologia tem que ser outra. Aí no pasto já não atende. Tá. Aí nós vamos ter que botar no galpão, fazer silagem de milho, fornecer no coxo todos os dias para elas. Mas o certo é que esse gado dá um retorno de lucro muito bom, o gado a pasto dá. Sim. Né? À medida que a gente estiver criando esses animais com capim, né? Mas quando a gente fala criar capim, é ter capim de qualidade. Né? Não basta simplesmente ter área. É verdade. Ter área, extensão de área. Não ajuda muito, né? Não, você tem que ter aqui, essa capineira aqui, por exemplo. Daqui a 60 dias você tem que cortar ela, você vai ter um alimento de qualidade. É verdade. Nós temos uma qualidade de capim aí, acho que é o Bombaço e um outro capim roxo, a senhora conhece ele? Camerum? É um capim que cresce também? Chega numa altura assim, a pessoa está cortando ele e está fazendo a colheita dele. A senhora achava interessante plantar desse capim, por exemplo, nessa área aqui? Sim. Então é um capim mais, né? Ele é menos duro do que aquele que nós usamos, né? Esse capim é muito bom. Capim elefante, na minha opinião, ele é o alimento mais barato possível e de excelente qualidade, desde que seja manejado conforme a gente falou. Né? Deu 60 dias, você está cortando. Tá, aí a senhora indica assim, aquele ou esse que nós estamos conversando? Você pode usar o roxo, ele é muito bom. Você pode usar esse aí mesmo, também é muito bom. É a mesma... Um capim que eu admiro muito é o Tifton, né? Se tiver alguma área que você quiser fazer alguma produção de Tifton aí, a gente pode pensar nisso aí também. Mas sempre assim, priorizar é a produção de capim de qualidade. O resto tudo vai vir como consequência. Certo. Tá? A eficiência do sistema. E a parte sanitária do rebanho precisa sim de ser trabalhada. Mas a gente precisa de adequar esse suporte, porque senão tudo é consequência de uma alimentação ineficiente. As doenças, a baixa resistência dos animais, baixa imunidade, né? Tudo é consequência de uma alimentação que não está atendendo aos requisitos básicos dele. A senhora indica, por exemplo, para nós qual o tipo de sal mineral, assim, para a vaca leiteira, tratamento verminal das criação, carrapaticida, essas coisas. A gente viu a propaganda aí na televisão quase diária do tal de Fry S3. Eles indicam que aquilo é um tratamento, né, que não traz risco para os animais conforme você faz o manejo de pulverização. A senhora, qual a procedência que a senhora indica que fosse melhor para nós? Tá mexendo com esse gado e o gado não esteja sofrendo com o dia a dia de manuseio. Olha,
eu gosto muito do Neem indiano, que é uma planta, que é um inseticida natural para controlar o carrapato dos animais. Existem vários produtos à base de Neem indiano que você pode utilizar. Ele tem o efeito de esterilizar as fêmeas e de pôr inapetência que elas ficam por diminuir o apetite. Sim. Então elas vão enfraquecendo e com isso elas não conseguem reproduzir, ou se já estão cheias de larvas, ovos, esses ovos quando eclodem nascem larvinhas mal formadas. Esse é o princípio do Neem indiano. Ele tem a base que chama azadiractina. Ele é muito potente. Tem uma outra opção que a Embrapa ela faz testes carrapaticidas para saber qual a droga química que você compra em farmácia poderia estar tendo efeito aqui no seu rebanho. Que às vezes na fazenda do lado um produto tem efeito e aqui não tem, né? Porque os carrapatos aqui já adquiriram resistência àquele produto. Então a Embrapa recomenda que você faça aí, cata aí umas 150 teleógenas, que é aquela carrapata grandinha assim, parece bem gordona, né? Coloca aí dentro de uma caixinha, pode ser uma caixinha tipo pasta de dente, furadinha, e envia pelo correio lá para Coronel Pacheco, na Embrapa, e eles vão fazer esse teste carrapaticida para você. Aí vai te recomendar o carrapaticida que tem mais efeito é o fulano de tal. Você vai na drogaria e compra um que tem aquela base, né? Que tem nome comercial, tem vários com a mesma base. Você tem que procurar no rótulo o nome da base que a Embrapa te recomendou. Sim. Eu prefiro o Neem indiano, porque ele é natural e ele é atóxico para nós humanos e para os animais. Ele é tóxico só para o carrapato. Sim, sim. Eu prefiro ele. Inclusive a gente pode até fazer um plantio de árvore de Neem indiano e passar a produzir o próprio produto com as folhas maceradas. Tá? Existe essa hipótese também, né? Certo. Eu estou estudando aí também uns produtos que passam na televisão. Às vezes a gente fica sem saber o que tem dentro desse produto. É verdade. Sabe? Eu estou procurando saber lá um que eu vi, gostei demais dele, mas eu não posso dizer porque eu não tenho experiência com ele. Eu estou trocando umas ideias com o vendedor, com o representante, para ver se ele me esclarece como é que funciona. Certo. Então hoje, com relação a carrapato, eu te recomendaria isso. Ou você parte para o uso do natural, à base do Neem indiano, ou você parte para fazer um teste carrapaticida, né, para você poder, com a Embrapa, e na hora que você for aplicar o produto, você tem que aplicar a dosagem correta, conforme recomenda na bula, porque o produtor gera resistência no carrapato porque ele usa subdose. Certo. Economiza produto. É verdade. Pega uma bomba só e quer que dá para 20 animais, 30 animais. Não. Né? Uma bomba aí dá para 4, 5 animais só. É verdade. Então isso aí acaba gerando a resistência. Né? E também não colocar a quantidade de produto correta, né? Quantos ml numa bomba. Também acontece isso aí. Na hora de aplicar, às vezes ele não fica a favor do vento, ele fica contra o vento, ele joga o produto, venha nele, ao invés de entrar dentro do peso do animal. Então você tem que ver também a direção do vento. E principalmente, eu falo, o aplicador tem que usar o equipamento de proteção. Máscara, né, macacão, bota, luva, porque é produto muito tóxico. Prestando atenção que esses produtos tóxicos, eles exigem o período de carência. Né? Você vai ter que ler na bula lá. Para leite, por exemplo, às vezes é 2 dias, 3 dias. Você não pode aproveitar aquele produto para consumo humano. Embora todo mundo aproveita. É verdade. Né? Mas é errado. Por isso que eu gosto do Neem indiano. Porque o Neem indiano não tem disso. Certo. Ele não é tóxico pra gente, apesar de que a gente recomenda usar o equipamento de proteção, mas ele é inofensivo. A senhora acha que nós temos adaptação para essa planta aqui, em algum lugar aqui? Acho que temos. Acho que temos. E é madeira de lei. E para quem gosta de produtos interessantes assim no meio rural, o Neem indiano é muito interessante. Porque além dele ser madeira de lei, existe um comércio até para as folhas. É verdade. E ele, ao mesmo jeito do mogno, ele demora 10 anos para te dar a primeira colheita
desses 10 anos você pode ir vendendo folha. Sim. Lá em São Paulo tem empresas que compram para poder fazer produtos, né, à base do milho indiano. E quem poderia estar fornecendo, por exemplo, as mudas? As mudas a gente acha na internet, vários fornecedores, vários. Nada, tanto as mudas quanto a assistência de plantio, né, a adubação de plantio, tudo. A senhora acharia que quantos hectares principalmente deveria ser manejado no plantio dessa planta aqui? Aí vai depender do objetivo, né? Uhum. Se eu quiser investir uns 10 hectares, pode. 1 hectare. Agora, para um rebanho aqui, 150 mudas é o suficiente para você manter o seu rebanho em questão de produto. Tá. E ele é mais... a facilidade dele sair seria encomendar a vagem ou poderia para ter ladeira, a correspondência seria mesmo igual na vagem ou não? Olha, eu acredito que não, viu? Na vagem que o solo é mais forte, né? Uhum. E a gente não tem experiência suficiente para dizer o grau de adaptação dele aqui. Sim. Porque o eucalipto, por exemplo, é uma planta que adaptou muito bem nessa região. É verdade. Nós estamos na região de maior produtividade de eucalipto do planeta, né? Então, e o ninho indiano, ele é uma árvore muito rústica também. Né? Eu acredito que ele não tem um desenvolvimento tão rápido quanto o eucalipto, mas ele se equipara ao mogno. O mogno ele pode se equiparar. E no momento assim que a gente está lidando com o gado, o que a senhora recomenda para a gente estar combatendo os vermes do gado e esses carrapatos? Caso a senhora acha que a gente tem que ver com o veterinário, alguma coisa assim? Com relação ao verme, você precisa de separar o rebanho por faixa etária. Uhum. De 0 a 6 meses, eles precisam tomar uma dose mensal. Aqui, eu não sei como é que você faz. Como é que você faz? Você aplica no rebanho todo, de vez em quando? O tratamento dos bezerros aqui, com relação a verme, segundo a gente consulta o veterinário, é dado no brigueiro oral para o bezerro, no início que ele está, né, em fase de crescimento, varia de 0 a 20 dias. Aí o que acontece? Daí a gente é aplicado nesses bezerros oral, né, a parte daquele remédio que é indicado, né, para estar combatendo os vermes, com um prazo de... A partir da você aplica a primeira vez, né, depois você espera mais 20 dias e está aplicando esse dupliqueiro de novo. Agora, até em março, daí em diante, nós não temos um controle exato do que tem que ser feito, né, até a orientação de alguém que entende. Os bezerros, então a gente tem que dar até por escrito para vocês, porque varia, os sintomas variam por faixa etária. De 0 a 6 meses, esse albendazol oral é muito bom, pode usar. De 6 meses a 12 meses de idade, já é de 60 a 60 dias as aplicações. De 1 ano a 2 anos de idade, esse animal tomaria 4 aplicações por ano, no mês de maio, julho, setembro e dezembro. Acima de 2 anos de idade, eles são resistentes e não precisam de vermífugo, tá? No caso, a vaca, ela não precisa do vermífugo todo ano. A gente recomenda a aplicação de um vermífugo à base de levamisol, que é um imunoestimulante, no dia do parto, para favorecer a produção de anticorpos, para fortalecer o colostro, né, que é aquele leite sujo para o bezerro, certo? Isso é aplicado na vaca, não né? como vermífugo para a vaca, mas como um imunoestimulante para fortalecer o colostro do bezerro, certo? Então, você vê que a aplicação varia, né, para a faixa etária. Essa aplicação deve ser feita no mesmo dia que a vaca? No dia do parto, né? Porque o Ripercol, o levamisol, ele depende aí de uns 2 dias para carência. Então é o tempo que o leite está sujo, né? E aí depois que o leite limpa, ela já estava apta a fornecer o leite para consumo humano.
Eu até entrei em contato com o Joaquinzinho, se caso seja possível, você até informa aí pra nós, por favor, que aí eu vou estar pegando desse remédio lá, que a gente pode Às vezes você até usa dele, você já ouviu falar no Ripicol? É boa, mas lá a gente está precisando de um certo manejo de uma água para estar fornecendo o gado uma condição melhor de bebedouro, né? Mas talvez não seja a área que a gente pudesse aproveitar para estar plantando alguma árvore, né? Madeira, produção de madeira também. Porque se não tiver água, não põe bicho não. Certo. Sem água, não dá para criar. Não tem jeito. Aí esses piquetões, no caso, nós vamos ter que estar fazendo essas áreas aqui, né? Dividindo para o gado estar tendo um acesso a uma passagem melhor. Agora, né? uma coisa que vocês têm que pensar também é o seguinte, não só a questão do Código Florestal, que está exigindo do produtor a recomposição das áreas de preservação permanente. Certo. E quais seriam essas áreas? Beirada de córrego. Aqui a gente está vendo, né? Onde tem a tabua ali, tem um córrego, não é isso? Certo. A tabua já é indicativo de assoreamento. Onde tem tabua, a gente sabe que tem assoreamento. E esse assoreamento, ele é consequência de falta de mata ciliar, para escorar esse resíduo que vai descendo para o córrego. Então, à medida do que for possível, aí você já tem que deixar preservado. Não mexe, deixa intacto. Deixa quieto. Do jeito que está aí, a própria natureza vai recompor árvores, né, que deveriam estar presentes hoje. Tem lugares que tem que replantar, porque não tem mais as árvores matrizes para estar distribuindo as sementes no solo e recompondo sozinho. Certo. Né? Então aqui, o que é a área de preservação permanente? É 30 metros de cada lado do córrego, 30 metros. Topo de morro, tá? O terço superior, você pega aquele morro e divide ele em 3. O terço para cima deveria estar com mata. Certo. Porque essa mata ela tem uma função muito especial do topo de morro. É de receber a água da chuva, o impacto da água da chuva e escorar, para diminuir a velocidade que essa água escorre. Ela carrega muitos sólidos, nutrientes, terra e vai tudo para o córrego, assorear o córrego. Certo. Então, o terço superior dos morros, mata ciliar e nascente. Nascente a 50 metros ao redor tem que ficar com mata também. Sim. A água, aqui pelo jeito os animais tomam água direto no córrego. Né? Enquanto você não consegue colocar um bebedouro artificial, você deixaria a área de mata preservada e somente um corredorzinho assim para os animais chegarem ao córrego. Sim. Provisoriamente, até que você consiga colocar uma água artificial, né? Canalizada para um bebedouro, com boia, certo? É verdade. E coxo de sal mineral, você está vendo aquele ali? Tem outro? Aqui, tem outro lá na grota, tem um ali. Cada manga aqui tem um coxo, né? Lá para trás tem outro. Pelo jeito as mangas são muito grandes, né? Esses coxos de sal mineral podem ser suficientes ou não. Vai depender do arranjo que você fez aqui na divisão dessas mangas, né? Certo. Se eles estiverem dentro de corredores, né, centrais, esses corredores vão dar acesso a várias repartições, né? Beleza, se não tiver, a gente vai ter que relocá-los ou então colocar outros, né, para somar com esses aí. Mas certo é que o que a gente recomenda é essa divisão das pastagens, né? Com preservação dessas áreas que deveriam ali passar uma cerca ali em cima e usar só de segundo terço para baixo. Certo. Seria uma parte agora do meio, né? Passaria assim no meio certo assim, do terreno, né? Isolando o topo do morro, né? A cabecinha do morro lá em cima. Lá em cima também, aquela parte que está queimada, aquela faixa lá, ó.
talvez até um pouquinho mais para baixo, não usar como pastagem. Certo. Aliás, essa área é uma área difícil de ser utilizada por causa de fogo, né? É, muito difícil. Infelizmente, a gente tem um problema de educação no país que ele é sério. É seríssimo. E as pessoas que estão fazendo de maldade mesmo. E não devia fazer, né? Porque é muito prejudicativo na natureza, o próprio ser humano sofre com aquilo, né? Zé Mar, que a gente está aqui na fazenda do Alisson. E a gente veio visitar aqui uma ordenha bem simples, né? Mais ou menos dentro do planejamento que o senhor quer. A gente está aqui com o Nilson, com a Nádia. E a gente vai estar dando uma olhadinha aqui para ver qual é o sistema, como que funciona, né? Inclusive ele está vendendo os equipamentos, ele tinha um tanque, ele vendeu. Ela tá bem acabadinha, mas dá pra gente mostrar a estrutura aqui. Mais organizada, né? Aqui é mais ou menos do tamanho que você quer, né? Que aqui é uma ordem aqui para 4 vacas ao mesmo tempo, não é isso? Exatamente. Então, para você ter a noção, tem o coxo aí, como eu te falei, que, né, que facilita a ordem. É 3, né? 6 vacas. 6 vacas. Eu acho que lá dá para fazer 6 vacas também. Aí a gente tem aqui entrada. Então o motor é só fazer o ar. Aí tem todo o sistema aqui, ó, Zé Mar. E aí tem os equipamentos, tudo você usa Aqui é o fosso, né? religa tudo ali. Esses bicos aqui que você tá vendo. Aqui é o guarde, onde que as vacas entram, né? A portinha aqui. Tem essa portinha. O animal chega aqui, entra. Entrou, abriu aqui. Entrou. A gente tem os coxos entre as 3 vacas. Tem a saída lá. Lá não vai ter condição de a gente fazer esse projeto no local, né? Fazer como esse. Porque não vão ter saída atrás, né? E se for mudar do local, dá para se projetar uma como essa. Mas naquele local não tem como. Zé Mar, então é mais ou menos isso aí, ó. Lá a gente tem um espaço que dá para poder fazer parecido com esse, mas não com a saída lá pelo fundo, não no local onde a gente está com a previsão de fazer, né? Que aí, no caso aqui, o quartinho do tanque era esse espaço aqui, ó. Não é um espaço nem fechado, não, totalmente fechado, não. O tanque que ele vendeu. Você vê que de todas as cabeceiras tem um coxo só. Aqui Igual um coxo daquele ali, não tem. a vaca entra por aqui e sai por lá. A gente tem os coxos de alimentação. Aqui a gente tem o espaço, que eu acho que não tem necessidade dele ser tão largo assim, né? Ele pode ser a metade disso aqui, né? Assim como o espaço do lado de cá também não tem necessidade, né, de ter esse espaço grande aqui, né? Dizer que não tem nada contra a lei, no momento tem raiva, entendeu? Porque dizer que 2 coisas no mesmo momento não dá. Dizer que a lógica para mexer, dizer que a vontade dele é ter a tranquilidade de ficar na roça. Entendeu? Que ele gosta muito de roça. Mas dizer que daqui uns 10 anos, quem sabe? Dizer que. Bom, então, para a gente encerrar, né, eu acho que é muito importante que nesse empreendimento que se faça um projeto onde se relacione os seus objetivos, né? E de forma que uma atividade não interfira negativamente na outra, interfira positivamente, né?
Então, se tem aqui a área a atividade de produção, a atividade de hospedagem, atividade de eventos, né? São 3 atividades diferentes que precisam de se harmonizar, né? E diante disso aí é preciso definir, então, as áreas que vão estar disponíveis para cada um desses pontos e traçar o objetivo, no caso da pecuária, de acordo para favorecer as outras 2 atividades, né? Então, nesse caso, tem que repensar o porte, quantos litros de leite que se deseja tirar, se vai colocar ordenha mecânica ou não, se vai produzir o queijo Minas artesanal ou não, qual o nível tecnológico que vai se trabalhar com a pecuária de leite, para depois a gente ir definindo as ações dentro desse projeto, né? Eu vou ficar aguardando então, que nós estamos sem internet aqui, a gente não conseguiu definir as áreas das glebas de alimentos que tem na propriedade, mas assim que o Chito disponibilizar o mapa, a gente vai poder fazer esse cálculo do tamanho do rebanho que aqui comporta hoje, e o primeiro passo seria adaptá-lo ao suporte adequado, né? Suporte real. Paralelamente, a gente vai fazer um planejamento de aumento de produção, visando atender a meta do produtor, seja de 200, 300, 400, 500 litros de leite, né? Mas é claro que quanto maior a meta de produção, maior investimento vai ter que ser feito na área de alimentação. Isso é o principal, tá? A gente vai trabalhar, orientar, principalmente visando a produção de capim como a base do alimento, né? E também tem que ser repensado se a integração lavoura-pecuária vai fazer parte do projeto para a recuperação de pastagens com custo menor. Então, eu vou ficar aguardando então o mapa da propriedade para a gente dar sequência às orientações.